Muito bem, a gente está gravando esse vídeo porque a gente recebeu na nossa crítica do Bandidos na TV várias vezes muitos comentários falando sobre uma certa contraparte que a própria série mostra a respeito da culpabilidade ou não do personagem principal que é mostrado nessa série, que é o Wallace Souza, né, que foi um apresentador e deputado lá do Amazonas. Antes de qualquer coisa, antes da gente dar continuidade a esse vídeo, a gente precisa dizer o seguinte: as provas que são mostradas no decorrer da série, para nós aqui do canal, foram bem convincentes e pareceu ser muito real. Então a gente mantém a nossa posição de achar que o Wallace Souza tem culpa no cartório, sim, mas a gente quer falar para você que está assistindo esse vídeo agora que existem pessoas, muitas pessoas, principalmente lá em Manaus, que defendem o Wallace Souza, dizendo que ele era um justiceiro, que os irmãos dele lá, que tinha aquela coisa de irmãos coragem, né, como eles eram conhecidos, e a gente vai discutir então nesse vídeo por que as pessoas acham que ele pode ser tanto culpado quanto inocente. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a dar uma olhada aqui nesse cantinho, onde eu estou indicando aqui, que tem uma enquete onde a gente pergunta: o Wallace, para você, na sua opinião, ele é culpado ou ele é inocente? Responda a enquete aí pra gente poder ter uma noção de como que as pessoas estão vendo essa história, né? Tipo, ela é muito conhecida lá em Manaus, mas no Brasil inteiro ela estava assim um pouco esquecida, porque ela teve uma reportagem no Fantástico, acho que em 2010, falando sobre a história do Wallace Souza, mas depois disso a história morreu e nunca mais foi vista na grande mídia depois da morte do deputado. Então, se você tiver aí já uma opinião formada, já tiver assistido essa série, ajude a gente, deixa aqui a sua opinião. Então, como a gente estava falando, o Wallace Souza ele é muito admirado em Manaus porque as pessoas acreditam que ele fez muito mais bem do que mal. Mas também há pessoas, a maioria, majoritariamente hoje, acredita que ele era realmente um chefe de milícia e que todos os crimes que são atribuídos a ele foram cometidos por ele. Então a gente vai levantar aqui 3 questões que apareceram nas nossas pesquisas na internet. A gente foi buscar informações a respeito do outro lado, né, de como pensam os defensores do Wallace Souza. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, aí vai ficar a cargo de quem está assistindo esse vídeo definir se ele é realmente culpado ou se ele foi um perseguido político lá e no Amazonas. A primeira questão que se levanta aqui é que há muitos questionamentos a respeito da força-tarefa que foi responsável por investigar o Wallace Souza na época. O que se diz, né, na internet, vários sites dizem isso, é que há uma coisa muito estranha de que a força-tarefa se uniu ao Ministério Público para investigar o Wallace Souza, e isso é meio estranho, né? Quando 2 tipos de poderes se juntam para perseguir uma pessoa, não sei se eu posso dizer que é uma perseguição, mas para dizer que estão indo atrás de uma pessoa em específico, muita gente levanta aí questionamentos a respeito. A gente vê isso hoje em dia, tem muito questionamento a respeito da Lava Jato, dizendo que a união dessas forças para perseguir políticos, né, pode ser uma coisa mais maléfica do que benéfica. É a mesma coisa que se enquadra no caso do Wallace Souza. As pessoas costumam dizer, né, lá no Amazonas, pelo menos as que eu vi na internet, dizer que ele foi realmente perseguido juridicamente por conta das suas bandeiras políticas, vamos dizer assim. Ele, pelo que eu soube, né, pelos comentários do vídeo até, a gente soube que ele era um defensor da tolerância zero com pedófilos, que ele era uma pessoa que perseguia bandidos mesmo, tinha pouquíssima tolerância com pessoas que cometiam crimes. Ele e os irmãos dele, obviamente, né, que ficaram lá conhecidos como irmãos Coragem. Então teve aí uma junção de várias forças para tentar pegar o deputado e prender o deputado e tirar ele de circulação, porque ele estava atrapalhando alguns, como que a gente pode dizer, mutretas, para não dizer outra coisa porque não veio outra palavra na minha cabeça. Também há quem fale que a busca e a apreensão que foi feita na casa do Wallace Souza foi completamente ilegal e todas as provas que foram colhidas lá deveriam ser colocadas como ilegais por conta dele ser deputado na época, deputado estadual na época, então ele não poderia ter a sua busca e apreensão declarada por um juiz de 1º grau. Tinha que ser por um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, e isso não aconteceu. Foi um juiz de 1º grau que declarou aí, que deu a autorização para fazer essa busca e apreensão, onde acharam várias joias, acharam dinheiro, acharam um monte de coisa lá na casa do Wallace. O filho dele acabou assumindo que era dele, né,
desse filho dele, eu acho que é Rafael Souza, acho que é alguma coisa assim o nome dele, se não me engano. Então ficou uma coisa muito estranha. Sempre que tem um certo ativismo judicial em busca de uma pessoa em específico, a gente sempre fica pensando se não é realmente uma perseguição. Muita gente, isso daqui a gente não vai tomar lado nesse sentido, mas muita gente fala a mesma coisa do Lula hoje em dia. Fala que esse ativismo judicial do Sérgio Moro, junto com o Ministério Público, é que foram para pegar o homem, né? Para prender ele, tirar ele de circulação, porque estava atrapalhando os planos da direita de conseguir chegar ao poder, o que efetivamente aconteceu com Jair Bolsonaro. A gente aqui, né, eu, o Lucas e o canal em si, não vai tomar partido nesse lado agora, né, mas em outros vídeos, quem conhece a gente acompanha sabe as nossas posições a esse respeito, que a gente não se esconde, né, mas é só comparando mesmo que há uma certa semelhança nessas duas histórias, quando se fala do ativismo judicial. Pode ser, mas aí a gente não tem como bater o martelo e falar que é isso mesmo. Isso nos leva à segunda questão que é levantada, que é justamente a perseguição política. Muitas pessoas que entraram em contato com a gente através do nosso canal, através dos comentários, inclusive reclamaram muito da gente, porque a gente supostamente tomou lado na história, mas a gente só assistiu a série, tá? A gente assiste a série e toma conclusões a respeito do que a série mostrou. Por mais que a série deixe em aberto no que diz respeito à culpabilidade do Wallace Souza, as provas são muito fortes contra ele. Só que há também uma certa coisa que leva a crer que tenha sido um pouco de perseguição política também. Porque o Wallace Souza, ele era muito popular, né? Na época, ele foi muito popular nos anos 2000, lá em Manaus, no Amazonas todo. Muita gente que comentou no nosso vídeo, na nossa crítica, falou que assistia o programa, acompanhou toda a história, gostava do programa, e gostava dele porque ele era uma pessoa carismática, uma pessoa que enfrentava os bandidos e tal. E a gente sabe que pessoas carismáticas, pessoas que conseguem liderar, né, grande massa de pessoas, são realmente perseguidas por pessoas que pensam diferente. Então tem muitas acusações de que ele foi realmente perseguido pelo fato dele ser uma pessoa popular, por ele ser uma pessoa populista, no caso, né? Que é o cara que defende o povo, aquela coisa... mal comparando, é como se fosse o Pablo Escobar, né? Porque o Pablo Escobar cometia os crimes dele lá e mesmo assim ele construía casa pra população, ele dava dinheiro pra todo mundo e não sei o quê. Então ele é visto como herói até hoje, lá no bairro onde ele morava. Então há uma hipótese de que tenha sido uma busca para tirar o Wallace de circulação porque ele era uma pessoa perigosa no que diz respeito à sua comunicação. A forma com que ele procurava vencer os bandidos fez com que os próprios bandidos armassem para ele, para que tirassem ele de circulação. A série deixa um pouco isso em aberto também, e é uma coisa a se pensar. Só que também não dá para cravar, né? Porque existem, como eu falei, muitas provas cabais que levam a crer que o Wallace é culpado pelos crimes que são atribuídos a ele. Só que pra gente aqui do canal, a gente chegou à conclusão, assistindo essa série, de que a terceira questão que nós vamos levantar é a mais provável. No caso, seria o fato do Wallace Souza realmente ser um líder de facção lá no Amazonas, em Manaus, e ele entrar em atrito com outros grupos, né, com outras facções, para tentar tomar o poder completo dos crimes ali, só que ele usava aquela fachada dele de apresentador popular, populista e tal, para poder manter as aparências e conseguir controlar tudo por trás. Ele e os irmãos dele, obviamente. A gente chega à conclusão de que não é só grupo político que queria ver o Wallace pelas costas, também tem a questão dele próprio querer mais poder, né? Porque pelo que a gente entende dos depoimentos que são dados durante a série, é que o Wallace era uma pessoa que queria poder, era uma pessoa que queria subir, né, na escala hierárquica de poder, cada vez mais concentrando em suas mãos, e aí, obviamente, isso desagradava outros grupos que atuavam na mesma área que ele, né? Então havia esse atrito entre eles, e isso provocou essa perseguição a ele, provocou aí que ele fosse descoberto, todos os seus crimes fossem descobertos. Se você for levar para esse lado, você precisa entender que há dentro desses grupos, né, criminosos, pessoas infiltradas nas instituições, tipo no Ministério Público, no próprio Poder Judiciário. Você precisa levar isso em consideração. E levando em consideração também como a gente conhece o Brasil, conhece como as coisas funcionam aqui no nosso país, é bem provável. Para mim, pelo menos pessoalmente, eu acredito que tenha sido isso, tenha levado aí a queda do Wallace Souza, mas eu entendo também que existem pessoas que ainda defendem esse cara, que defendem ele, considerando que ele seja realmente um mártir
mártir, que ele foi injustiçado, né? Que as pessoas estão falando muito isso no canal também, que ele foi injustiçado. Tô vendo comentários sobre isso agora. Tem um aí? Tem uns aqui. Daqui, deixa eu... Ó, por exemplo, tem um comentário falando o seguinte: acho que você não assistiu e não entendeu. Armaram pra ele, pois estava mexendo com um peixe grande. Era um programa líder de audiência aqui em Manaus. Ainda bem que ele mandava passar sal nos bandidos dessa época, porque agora a justiça passa a mão na cabeça dos bandidos. E cada vez está ficando pior a situação. Pois então, aí a gente entra num outro ponto que a gente precisa abordar no que diz respeito a esta série. Não é porque o cara matava bandido que isso é certo. Não adianta você pensar, você tem que eliminar os bandidos da face da terra, que isso vai acabar com a criminalidade. Não, e é ainda capaz de piorar as coisas. Porque você precisa parar pra pensar que apesar de tudo isso, apesar da pessoa ser um bandido, né? Ela é um ser humano, como eu, como você, como qualquer outra pessoa. Tem direito à defesa, isso tá na Constituição. Então não adianta você querer dar uma de justiceiro e apoiar pessoas que fazem isso. Não vai levar a lugar nenhum. E isso a gente não vai defender aqui. E é por conta disso que eu cada vez mais acredito que realmente o Wallace Souza era culpado. Pelo que eu vi na série. Eu não conheço a história, não vivi em Manaus, não passei nenhum tempo no Amazonas durante esse período. Nem foi pra lá. Nunca fui também, então não tem como eu vivenciar isso, falar da minha vivência. Mas pelo que a série mostra, mesmo deixando em aberto se ele era culpado ou inocente, as provas são quase irrefutáveis. Principalmente porque existem pessoas que fazem esse tipo de comentário falando, não, porque ele estava certo, tinha que passar sal nos bandidos mesmo. Eu acho isso de um absurdo terrível, porque a gente vai cada vez mais perdendo a nossa humanidade. E infelizmente a internet abre a porta para esse bando de maluco bater panela, bater palma, aí e tem gente que dança segundo essa música. Eu acho isso absurdo. Eu acho que agora, com tudo isso, com todas essas questões levantadas, fica aí a critério de quem assiste, critério de você que está assistindo esse vídeo agora, assistir a série Bandidos na TV e tomar suas próprias conclusões. E se ainda não for suficiente, tem bastante material na internet, eu encontrei muita coisa também, tanto pró quanto contra o Wallace Souza. Então assista, leia, se informe, porque isso é importante. E por favor, não defenda bandido bom ou bandido morto, porque é cuspir pra cima. Um dia esse cuspe pode cair na sua cara. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Pode acontecer com um parente seu, um irmão, um primo. Todo mundo fala, sou cidadão de bem, isso não vai acontecer comigo, minha família foi bem criada. Nunca pense dessa forma, porque cada pessoa tem a sua própria individualidade, tem seus próprios motivos, e isso pode acabar respingando em você. Não tem como chorar, né? Depois fica lá chorando. Não tem como chorar, né? Porque a pessoa fica falando, mas eu sou cidadão de bem, isso não poderia ter acontecido pela minha família, ele não sei o quê. Tá todo mundo sujeito. Todo mundo tá sujeito a isso. É por isso que existem leis. Viu? Por isso que eu tenho uma pessoa sensata aqui do lado. Você que devia vir gravar esse vídeo aqui. Enfim, chega por hoje, então. Obrigado por assistir esse vídeo. E a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. A gente vai tentar sempre fomentar debates a esse respeito. A gente tem a nossa opinião, que já tá lá no vídeo, na crítica. Mas você pode formar a sua e deixar aqui os comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê. Tchau.